Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você verá esse vídeo. Então já cumprimento todo mundo. Mais uma aula, agora de ciências aplicadas, né? Que engloba agricultura, engenharia, medicina, educação, economia. E não vamos falar especificamente de cada item desses. O livro Consolador fala que essas matérias, no caso, são trazidas do espírito para a Terra a fim de facilitar e desenvolver a nossa evolução material também e terrena. Porque senão a gente ainda estaria fazendo muitas experiências aqui sem utilizar da maneira correta. Bom, como todo mundo já sabe, né? Ou se não sabe, as pessoas já podem começar a imaginar, nós não somos da Terra, nós somos do universo. E a gente vem para a Terra como se fosse uma escola, um colégio, às vezes um hospital, e que é para a gente aprender como evoluir, como dar valor às coisas que Deus faz para a gente em todos os aspectos. Porque se a gente só fosse espírito e não tivesse a necessária experiência do não ter, talvez os valores que damos não seriam tão sérios. A gente encarnado, a gente percebe o que é não ter, né? E o espírito, a gente como espírito, a gente tem tudo. A gente pode até, inclusive, voar. E a gente é muito livre. E assim como uma criança, que a gente tem que educá-la para aprender a dar valor a tudo que ela vai conquistar na vida, nós, espíritos adultos, já com consciência, temos que ter o receio da perda de tempo, da perda, a falta de interesse pelo conhecimento, pela educação. Então é necessário a gente passar pela carne para aprender a valorizar o universo. Mas antes vamos fazer a oração, pedindo a Jesus, nosso amado, que nos oriente e nos permita fazer parte da egrégora de luz dos espíritos já iluminados no universo, e eles possam nos ajudar e nos auxiliar nessa aula. Pai amado, que a vossa luz infinita clareie nossas mentes, nossa alma, nossos corações e nossas ações. Que saibamos expressar do fundo do nosso espírito e da nossa alma a maior gratidão através dos nossos atos com o próximo e com tudo aquilo que tem vida, para assim mostrar ao Senhor o como somos gratos pela nossa existência. E que os espíritos de luz nos auxiliem a interpretar corretamente os estudos, e que aqueles espíritos que estão desencarnados e ainda desorientados, até porque não tiveram condições de aprender numa aula como essa, como funciona todo o complexo universal. E agora, por falta de educação, alguns por falta de interesse, se encontram perdidos. Pedimos a vós, meu Pai amado, que possamos ser um pingo de luz para esses espíritos. Que para nós podemos, quem sabe, um dia passar pela sombra e da morte, sem temer nada, pois temos vós, meu Pai amado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Então, continuando, tudo que pertence à terra vai ficar na terra. Não adianta a gente correr atrás de alguma coisa física, se misturando o espírito com a matéria, porque o espírito é eterno e muitas vezes nos confundimos, achando que tudo que sentimos, tudo que desejamos vai ser eterno, e não vai. O que é eterno realmente é o que fazemos com aquilo que é transitório. Uma pessoa encarnada que de repente, por algum acaso, ainda nos faz sentir mágoas, tristezas, decepções. O que a gente faz com isso? O que devemos fazer? Já foi provado até através da ciência que as mágoas fazem com que o câncer seja a origem, né? A mágoa, o câncer vem através da mágoa. A tristeza exagerada, a tristeza profunda, pode levar a pessoa ao desinteresse pela existência. E, consequentemente, mesmo que essa pessoa não cometa o ato de fato de suicídio, ela está se autodestruindo. Onde não cuida do corpo, não cuida da alimentação, não presta atenção no que ela pode fazer para ajudar, porque ela já está decepcionada. E é para isso que existe essa reunião, porque a gente tem que aprender a passar por cima de tudo isso. É difícil para todo mundo, é difícil. Mas a gente tem que fazer um esforço. A gente sempre tem que pensar assim, o que Deus quer de mim, o que Deus exige de mim, o que Deus ele espera que eu faça com as contrariedades da vida. É nesse momento que a gente prova a fé. Porque provar a fé com coisas fáceis, que é aquilo que eu falei, se fosse para conquistar a fé através das coisas fáceis, não precisaríamos reencarnar. A gente, através do Espírito, conquistaríamos a nossa fé, mas não é assim. A gente precisa ter dificuldades, precisa passar por experiências onde vai exigir um raciocínio nosso, uma interpretação daquilo que a gente está passando de maneira inteligente. Por isso que é bom sempre estudar, sempre passar por conhecimentos mais profundos e trazer para o presente, para as coisas mais rasas, e a gente superar isso. A gente passa por alguns momentos na vida, por alguns acidentes, algumas alegrias, e tudo isso a gente traz do passado para o presente. O ideal é que a gente pegasse só as coisas boas e vivesse no presente. Mas não, a gente tem uma mania difícil e ruim de se auto-vitimizar e pensar no que as pessoas deixaram de fazer pra gente e a gente se magoou. A gente tem a mania de guardar rancor. E isso vai fazendo com que as nossas células, as nossas moléculas vão se adoecendo, e consequentemente virando doenças, porque a gente torna-se um espírito dentro de um corpo, o espírito doente, e passa isso para o corpo. E como tudo que é mal, tudo que é ruim, inclusive os males provocados pelas doenças, não pertence ao universo, elas ficam aqui. E judiam, maltratam o corpo, até a gente entender, para que eu estou deixando acontecer isso comigo? E a gente tem que mudar, virar o caminho, mudar o foco.